Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, o programa Voz da Igreja começa para você. Obrigado por estar conosco nesse canal, neste horário. É uma alegria poder contar com a sua presença, com a sua audiência, com a sua participação, mesmo aí à distância, para nesse momento partilharmos as coisas boas e belas da nossa fé. Neste final de semana, celebramos o 27º domingo do tempo comum na liturgia da Igreja Católica. Iniciamos o mês de outubro, mês das missões. Então quero convidar você mais uma vez para mergulhar na palavra de Deus, contida nas Sagradas Escrituras. E vamos então meditar o texto deste domingo. Convido você, se tem a sua Bíblia por perto, para beber da fonte comigo neste primeiro bloco. Vamos visitar o texto de Mateus, capítulo 21, versículos 33 ao 43. Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou nela um lagar e construiu uma torre de guarda. Ele a alugou a uns agricultores e partiu para o estrangeiro. No tempo da colheita, mandou os seus servos aos agricultores para receber seus frutos. Os agricultores, porém, agarraram os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Ele ainda mandou outros servos, em maior número que os primeiros, mas eles os trataram do mesmo modo. Por fim, enviou-lhes seu próprio filho, pensando: a meu filho respeitarão. Os agricultores, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e apoderar-nos de sua herança. Então agarraram-no, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses agricultores? Eles responderam: dará triste fim a esses criminosos e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, esta se tornou a pedra angular. E isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produza os frutos do reino. Meu irmão, minha irmã, estamos diante de mais uma parábola de Jesus no Evangelho de Mateus. Aqui, Jesus está em discussão com os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, portanto, as lideranças daquele tempo, aqueles que zelavam pela lei, pelo ensinamento da lei, pela catequese da lei, a fim de que outros pudessem também tomar parte na aliança que Deus tinha feito com o seu povo, e a lei era a expressão de uma fidelidade a este Deus com quem o povo fizera aliança. Aqui a parábola que Jesus conta faz referência muito explícita à história da salvação. Vinha é uma das belas imagens do Antigo Testamento, como no Novo, que traduzem exatamente a identidade do povo de Deus. A vinha de Deus é o povo de Deus. E aqui Jesus, tomando, portanto, da imagem que ele podia contemplar, olhando as montanhas da sua região, dos grandes latifúndios, das grandes vinhas. Então, Jesus também pode, a partir desta imagem,
capturar a história do povo de Deus, da vinha do Senhor. E ali, Deus, que tantas vezes fizera com que o seu povo voltasse à aliança, voltasse à fidelidade pela mediação e pela missão dos profetas, esse Deus não se cansou de enviar profetas que pudessem levar o seu povo à fidelidade original, aos frutos da aliança, até que mandou um dia o seu próprio filho, que foi rejeitado e morto fora da vinha. Aqui se pode facilmente fazer, portanto, uma linguagem comparativa entre os personagens da parábola com os profetas que Deus enviou muitas vezes em diversas etapas da história do povo de Deus, profetas que não foram escutados, profetas que foram maltratados e perseguidos, profetas que foram mortos. Mas Deus não se cansou de ir ao seu povo, tanto não se cansou quando, na plenitude do tempo, então enviou o seu próprio Filho, para falar através de Jesus Cristo, aquele que é o Messias, o Cristo de Deus. Também este, como nós percebemos nestes últimos textos que lemos, também este Filho, o Filho de Deus, não foi aceito, ao contrário, foi rejeitado, foi morto fora da vinha, fora de Jerusalém, e aí se percebe uma geração incapaz de dar o passo da fé na direção de Jesus, o Messias de Deus. Dentro do contexto do Evangelho de Mateus, Jesus já entrou em Jerusalém, já purificou o templo, já entrou em questão e em discussão com as autoridades, como nós percebemos aqui neste texto que lemos. Então, percebemos também ali, no tempo de Jesus, uma geração incapaz de olhar para Jesus e enxergar nele aquele que é Deus mesmo, aquele que é o Messias, o ungido, o Cristo de Deus, a quem deveriam dar, portanto, o passo da fé. Aqui, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados exatamente a compreender a necessidade urgente da conversão. A missão, a vocação profética trabalhava exatamente aí, na conversão permanente. Os profetas gritavam por isto, pela fidelidade à aliança, como nós pudemos refletir no mês de setembro, quando nos detivemos sobre o Deuteronômio. Os profetas voltavam a sua palavra, a sua pregação sobre esta necessária fidelidade para que aquele povo continuasse sendo povo de Deus e Deus, o Deus daquele povo. Portanto, a conversão é exatamente esse exercício cotidiano onde nós vamos, tanto hoje quanto naquele momento dos profetas ou no próprio momento de Jesus, hoje nós também somos chamados a isto, a produzir os frutos do reino neste tempo, olhando para Jesus, crendo em Jesus, tendo-o como o Senhor, o autor, o alvo da nossa fé, também por causa dele produzirmos neste tempo os frutos do reino. O reino de Deus foi tirado daquelas autoridades que estavam ali discutindo com Jesus, porque eles não foram capazes de acolher o novo, a plenitude de Deus na pessoa e na presença de Jesus. E por isso não acolheram o reino que outros acolheram. Outros considerados excluídos, impuros, incapazes, esses deram o passo da fé e por isso foram também capazes de acolher o reino de Jesus e de se colocarem na dinâmica nova de Deus. Este tempo, meu irmão, minha irmã, é o tempo da missão. E neste tempo da missão, eu e você somos chamados exatamente a isto, a olhar para Jesus, a acolher
a sua palavra, o seu evangelho, o seu reino, e aqui, neste tempo da vinha, nós também somos chamados a produzir os frutos do reino. O nosso tempo carece disto. Dentre os frutos do reino, certamente precisamos reconsiderar o cuidado com a vida, reconsiderar o cuidado com a natureza, reconsiderar o modo como construímos a sociedade humana, reconsiderar o modo como os homens e mulheres no tempo, na história, na sociedade, organizam-se em vista de produzir para todos um bem maior, de modo que ninguém fique fora do círculo da vida e do cuidado. Neste mês das missões, nós somos chamados certamente a isto, a tomar o nosso lugar, a ir com Jesus. A nossa missão é fazer vir o reino, e no reino a vida precisa ser cuidada em todas as suas dimensões. Aqui, neste tempo, o reino de Jesus precisa dar os seus frutos através da minha presença fecunda, do meu testemunho e da sua presença fecunda e do seu testemunho. Que a oração que fazemos neste final de semana, a Eucaristia que celebramos, nos ajude de fato a produzir os frutos do reino neste tempo marcado por muitas situações que afrontam a Deus, que afrontam o reino, que afrontam o Evangelho, que estão na contramão de Jesus. Bebemos da fonte. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas. No coração deste tempo estamos no mês de outubro, mês das missões, mês missionário. E aí recordamos-nos exatamente dessa dimensão básica, fundamental, intrínseca da nossa fé, do nosso batismo. Tendo recebido a graça do batismo e tendo sido enxertados no corpo do Senhor, nos tornamos missionários. Portanto, a missão não é alguma coisa, algum ou um elemento da nossa vida, mas a nossa vida é missão. A vida é missão. É exatamente este o tema do mês de outubro. A vida é missão. E o lema que acompanha a nossa reflexão missionária neste mês é um versículo do profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me. Por isso, meu irmão, minha irmã, neste segundo bloco do nosso programa, quero partilhar com você exatamente algumas reflexões breves, miúdas, acerca do mês de outubro, mês missionário, sobretudo partilhando um pouco aquilo que seja o cerne da nossa missão, neste tempo, sobretudo, e o cerne da nossa missão é, sem dúvida alguma, defender e cuidar da vida em todas as suas dimensões, fazendo como Jesus,
Ele se mostra como o divino cuidador, que veio para que todos tivessem vida e vida plena. Portanto, o missionário, aquele que descobriu e creu em Jesus, deu o passo da fé na direção de Jesus, este homem e essa mulher também se tornam missionários, porque vão levá-lo com alegria. Ele é o nosso tesouro, ele é a nossa mensagem, ele é o Evangelho. Por isso, neste mês das missões, nós retomamos esse ímpeto que não pode faltar em nenhum momento da nossa experiência religiosa. Quando a fé cristã esquecer-se dessa dimensão, ela vai deixar de expandir-se, porque a missão é exatamente esta. A missão nos liga a Jesus, não só no sentido de conhecê-lo, mas no sentido de fazer o que ele fez e anunciá-lo aos irmãos e convidar outros a entrar na dinâmica do cuidado, na dinâmica da vida, para que através dos missionários e missionárias deste tempo, a vida de cada um e a vida da igreja se torne verdadeiramente missionária. Então, meu irmão, minha irmã, quero convidar você, sobretudo neste final de semana, esta é uma coisa importante, a ser solidário. Nós normalmente fazemos todos os anos, por ocasião da festa, da solenidade de São Pedro e São Paulo, fazemos aquela coleta chamada Óbolo de São Pedro, quando nós recolhemos do mundo inteiro pequenas frações de ajuda financeira que nós enviamos ao Papa para que o Papa sustente a missão mundo afora, sobretudo onde a situação de carência é maior. Por causa da pandemia, lá durante aquele mês de junho, então esta coleta foi deslocada agora para 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis, que nos faz retomar o cuidado com a vida, a beleza da vida, a santidade e a sacralidade da vida. Então, exatamente neste domingo, 4 de outubro, nós somos chamados, cada um, a oferecer do seu pouco. De modo que esta coleta que se faz neste final de semana seja também enviada ao Papa, para que a caridade do Papa sustente a missão mundo afora. Por isso quero partilhar com você alguns trechos bonitos da mensagem do Papa Francisco para este mês das missões. No dia 18 de outubro se celebra o Dia Mundial das Missões, dentro do mês missionário. Então o Papa também escreveu para este ano uma mensagem e queria partilhar com vocês esta mensagem, ao menos trechos desta mensagem. Como eu lhes lembrei, o lema bíblico que acompanha a mensagem é aquela palavra de Isaías: eis-me aqui, envia-me. E esta resposta é exatamente uma resposta diante do Senhor, que pergunta ao profeta: quem enviarei? E aí o profeta responde: eis-me aqui, envia-me. Essa pergunta de Deus continua sendo posta: quem enviarei? Como também continua posta e verdadeira e atual e necessária a resposta do profeta: eis-me aqui, envia-me. O Papa diz na sua mensagem: esta chamada provém do coração de Deus, da sua misericórdia, e interpela quer a igreja, quer a humanidade neste tempo de crise. Neste tempo de crise, Deus pergunta para mim, para você, para a igreja toda: quem enviarei? E espera ouvir de mim e de você: eis-me aqui, envia-me. O Papa diz na sua mensagem: fomos surpreendidos por uma tempestade, falando da pandemia, e nela nos descobrimos todos frágeis e desorientados, chamados a remar juntos, Neste barco estamos todos. Não podemos continuar estrada, cada qual por conta própria.
mas só o conseguiremos juntos. A pandemia precisa nos educar para uma vida mais solidária, para uma partilha fecunda e permanente, para o cuidado uns com os outros. A pandemia não pode ser um tempo perdido, onde a gente simplesmente contemple o não feito, o não avançado, o não vivido, mas precisa ser um tempo fecundo, onde a gente aprenda que precisamos estar juntos. Neste barco estamos juntos, chamados a remar juntos, como lembrou o Papa lá naquela meditação na Praça de São Pedro, no dia 27 de março de 2020, em imagens que impressionaram o nosso olhar e o nosso coração. Imagens e palavras fortes naquela tarde chuvosa lá na Praça de São Pedro. Diz o Papa, estamos verdadeiramente assustados, desorientados, temerosos. O sofrimento e a morte nos fazem experimentar a nossa fragilidade humana. Mas, ao mesmo tempo, todos nos reconhecemos participantes de um forte desejo de vida e de libertação deste mal e de todo mal. Aí o Papa nos faz entender que neste contexto de pandemia, de dificuldades, de medo, de desorientação, a missão é resposta livre e consciente à chamada de Deus. Mas esta chamada só a podemos sentir quando vivemos uma relação pessoal de amor com Jesus vivo na sua igreja. A igreja precisa ser esta casa que não só acolhe aquele que crê e o faz sentir-se enviado e missionário, mas também a igreja é esse lugar onde nós alimentamos a nossa memória viva de Jesus, o sentimos conosco e nos sentimos enviados por Ele. O Papa continua, a compreensão daquilo que Deus nos está a dizer nestes tempos de pandemia torna-se um desafio também para a missão da igreja. E a igreja precisa interpretar e ajudar a interpretar este tempo. Desafia-nos a doença, a tribulação, o medo, o isolamento. Interpela-nos a pobreza de quem morre sozinho, de quem está abandonado a si mesmo, de quem perde o emprego e o salário, de quem não tem abrigo e comida. Obrigados à distância física e a permanecer em casa, somos convidados a redescobrir que precisamos das relações sociais e precisamos também da relação comunitária com Deus. Longe de aumentar a desconfiança e a indiferença, esta condição, esta pandemia deveria tornar-nos mais atentos à nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros. A pandemia deveria nos educar para o valor do encontro, da presença, da partilha. E a oração, na qual Deus toca e move o nosso coração, abre-nos às carências de amor, dignidade e liberdade dos nossos irmãos, bem como ao cuidado com toda a criação. A pandemia nos ensina a cuidar uns dos outros. A impossibilidade de nos reunirmos como igreja para celebrar a Eucaristia nos fez partilhar a condição de muitas comunidades cristãs que não podem celebrar a Eucaristia todos os domingos. Neste contexto, nos é dirigida novamente a pergunta de Deus: quem enviarei? E aguarda de nós uma resposta generosa: eis-me aqui, envia-me. Deus continua a procurar pessoas para enviar ao mundo e aos irmãos, a fim de testemunhar o seu amor, a sua salvação, a sua libertação do mal. Meu irmão, minha irmã, essas palavras do Papa Francisco nos estimulam a tomar como nossa e com seriedade a vocação missionária. A nossa fé que nos tornou
não só simplesmente amigos e discípulos de Cristo, a nossa fé nos tornou também mensageiros da sua boa notícia, do seu reino, do seu cuidado, da sua vida, que Ele quer que seja plena em todos, no coração deste tempo. Superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja está também um belo testemunho e um belo compromisso com a vida. E esse testemunho, esse compromisso também se expressam na nossa solidariedade de uns com os outros, na nossa partilha dos dons. Neste final de semana, 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis, nós vamos também nas comunidades fazer a coleta do óbolo de São Pedro. É uma coleta onde cada comunidade oferece do seu pouco. E essa coleta é enviada toda para o Papa Francisco, para que ele possa administrá-la e distribuí-la mundo afora para o sustento da missão, onde faltam recursos, e este óbolo de São Pedro é o meio pelo qual nós sustentamos a caridade do Papa. Então você, meu irmão, minha irmã, que for a comunidade, que for a Eucaristia, que for a celebração da palavra neste final de semana, leve a sua pequena contribuição. Ela será juntada à dos irmãos e tudo isso será enviado ao Papa Francisco para que ele possa ajudar a zelar pela missão mundo afora. Também neste mês de outubro, no dia 18 de outubro, faremos a coleta missionária. A coleta missionária naquele final de semana vai ajudar a sustentar a missão dentro e fora do nosso país. De modo que a obra missionária seja sustentada também com aquela coleta que haveremos de oferecer à igreja no dia 18 de outubro, que é o Dia Mundial das Missões. São duas formas bonitas, importantes e oportunas de colaborar. E queremos contar com você também nessas duas ofertas, nessas duas coletas que faremos em benefício da vida e da missão. A do óbolo de São Pedro agora no dia 4 de outubro e no dia 18 de outubro a coleta missionária que vai ajudar a sustentar a missão também aqui entre nós. Quero convidar você então a ser solidário nessas duas belas expressões de compromisso com a vida e com a missão. E quero terminar este bloco convidando e partilhando com você a oração do mês missionário. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, é dom, é compromisso. Que Maria, nossa intercessora, na cidade e no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa igreja sinodal e em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. Na tradição da igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma
educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.